Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Geral, do primeiro ano do ensino médio, do IFRJ Campus Pinheiral. Essa aula aqui é a última aula do semestre, do primeiro semestre de 2020. Estamos um pouquinho atrasados, mas estamos chegando lá. Então hoje a gente vai consolidar o nosso conhecimento sobre tabela periódica, baseado no que a gente estudou de atomística. Estudamos todos os modelos, desde o primeiro modelo de Dalton até o modelo mais atual, que envolve o átomo de Schrödinger, com a divisão em subníveis. E com isso a gente já tem material suficiente, conhecimento suficiente para estudar as propriedades da tabela periódica, onde a gente vai conseguir prever, né, e entender o comportamento químico de várias espécies apenas tendo uma tabela periódica na mão. Então preste muita atenção nessa aula, é uma aula muito importante, porque quando a gente voltar aí das férias, a gente vai trabalhar com muitos conceitos, e sempre com a tabela periódica do lado, e sempre entendendo como vai ser a organização desses átomos, né, principalmente nas reações e ligações entre si. Ok? Então, por favor, vejam com carinho essas aulas, revejam, que eu acho muito importante para vocês. Então hoje vamos terminar aí o capítulo 6, que é a classificação dos elementos da tabela periódica, estudando as propriedades periódicas. Esse conteúdo está no nosso livro didático, ok? Então, é diferente do conteúdo da aula passada, que eu tive que fazer um conteúdo extra diferente. Esse está lá, da série Ser Protagonista. Não esqueçam de estar complementando e lendo no final de cada aula os capítulos, né, para vocês fixarem melhor o conteúdo e fazendo os exercícios. É muito importante estar praticando, tá? Façam os exercícios, que é bom para vocês. E vamos à aula 10, propriedades da tabela periódica. Bom, então essa é a imagem da tabela periódica final que nós estudamos aqui, com os grupos e os períodos. E a gente já discutiu bastante a organização dela e o porquê dessa organização. E na aula passada, como a gente aprofundou os subníveis de energia no átomo de Schrödinger, a gente viu que, por exemplo, aqui os átomos que estavam organizados aqui nos grupos 1 e 2, eles tinham como seu elétron na camada de valência, ou seja, na camada mais externa, o lembrete, tá? Aqui a gente está falando, tá, de camadas mais externas. Cuidado, não é as camadas de maior energia, mas sim as camadas mais externas, ou valência do átomo. Tá? A gente vai usar muito esse termo valência depois. Enfim, aqui já nos grupos 13, 14, 15, 16, 17 e 18, a gente vai ter eles terminando nos subníveis P, né? Obviamente que isso daí vai depender do período que ele vai estar. Então a gente viu que quando está no primeiro período termina na camada 1, segundo período camada 2, por aí vai. Tá? Mas aqui eles, né, desse lado da tabela, eles vão terminar no subnível P. Já aqui os metais de transição no subnível D, como a gente viu, como camada, né, de valência mais externa. E os metais, né, os actinídeos e lantanídeos, essa série aqui, tá, terminados em F. Então isso já mostra pra gente a tabela periódica. A gente consegue, né, olhando aqui, por exemplo, se eu chegar para vocês e falar sobre o cálcio, eu já sei que se ele está na família 2, ele vai terminar no orbital S, tá? S. E se ele está no período 4, então a gente já sabe que é 4S. Então o cálcio ele vai terminar no 4S. Um exemplo, por exemplo. Tá? Então só tendo isso daqui em mente, a gente já vai saber, a gente já vai conseguir saber
pelo menos aonde vai estar o elétron na camada mais externa. Ok. Então, vamos estudar os grupos da tabela periódica agora. Tá? Começando pelo grupo 1, que são os metais alcalinos. Ok? Então, grupo 1 composto aqui pelo lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Tá? E como a gente viu, né, ele não está o hidrogênio aqui, deixa eu até voltar aqui para vocês verem, porque o hidrogênio ele fica à parte na tabela periódica. Tá? O hidrogênio, na verdade, é a base de tudo. Né? Até nas grandes estrelas aí que estão potentes, né, e funcionando aí, a gente tem 2 átomos de hidrogênio, né, se fundindo em um átomo de hélio. Um átomo de hélio. Que tem 2 prótons e 2 elétrons, assim como aqui cada hidrogênio tem um próton e um elétron. Isso aqui é um processo de fusão nuclear, mais energia. Então, obviamente que à medida que a estrela vai passando, né, o tempo, ela vai se transformando em outros estágios, a gente depois tem a fusão do hélio para formar carbono, né, depois vai formar hélio com hidrogênio para formar lítio, lítio com carbono para formar outros átomos, até que no final a gente tem uma estrela que vai chegar até o ferro, tá? Que o ferro é, digamos assim, se a gente reparar, o ferro está até no meio da tabela periódica, depois vocês vão ver isso melhor, e já mostra que é um átomo muito estável, tá? Que é onde a gente tem o final, né, de queima de combustível de estrela quando ela chega numa estrela de ferro, por exemplo. Tá? Mas tudo isso teve como base o hidrogênio. Então o hidrogênio ele fica à parte. Ok? Então vamos lá. Então a gente tem os metais alcalinos. Tá? O nome alcalino é justamente porque ele forma bases quando ele encontra água. Tá vendo? Por exemplo, o sódio. Tá? Se a gente pegar o sódio sólido metálico, tá, no seu estado fundamental, no seu estado puro, e reagir com água, eu formo a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. Tá? Então, o que acontece? Tenham em mente que a gente vai ter todos esses metais tendo esse tipo de comportamento. Por isso que eles são chamados de metais alcalinos. Alcalinos vem de álcali. Tá? Álcali é base. E eles são daquele grupo do bloco S, que eu falei para vocês, da família 1 e 2. Ok? Todos eles reagem vigorosamente. Tá? Essa é uma reação explosiva, tá? Tanto o lítio quanto o potássio, o rubídio, é uma reação explosiva, tanto que esses metais em laboratório, tá? Eles são guardados da seguinte forma. Eles são guardados, tá, em querosene. Tá? Daqui o sódio metálico e a gente tem querosene envolvendo ele. Aí você fala, pô, mas querosene pega fogo, né, professor? Não. Aqui o querosene, a função dele é impedir, tá? O oxigênio não consegue chegar ao sódio. Porque o simples contato dele com o oxigênio, ele vai fazer essa reação, ó. Ele vai formar o óxido de sódio. Ok? Uma reação bem explosiva. Mas muita energia liberada aqui. Inclusive é uma das formas mais comuns da gente encontrar, ou é na forma de óxido, ou na forma de cloretos, sulfetos, ou na forma de sais. Tá? A gente não encontra eles na forma pura, assim, na natureza. Tá? A gente obtém, guarda, pode ser utilizado em algumas reações, mas enfim. À medida que eu desço aqui, eu aumento o número de camadas, como a gente viu aqui, a partir do lítio que tem 2 camadas, sódio 3, potássio 4, por aí vai. E todos os elementos deste grupo apresentam um elétron. Isso é característica, tá? Apresentam um elétron na última camada, que é a camada de valência que eu falei, ou seja, NS1, e N vai depender em qual período ela vai estar. Ok? Então, lítio vai terminar em 2S1, sódio em 3S1, potássio em 4S1 e por aí vai. Por isso que é NS1. Por exemplo, o sódio tem aqui, ó, o número atômico do sódio é 11 elétrons, então a distribuição dele conforme o diagrama de Linus-Pauling vai ser 1s2, 2s2, 2p6, dando os 8 elétrons da camada M, e terminando 3s1, tá? O orbital S comporta até 2 elétrons, como a gente viu, vai ficar com um elétron sozinho desemparelhado lá. Muito bem.
Aqui a gente tem agora, andando um pouco na tabela, para o grupo 2, que são chamados também de metais alcalinos, mas são os metais alcalinos terrosos, que também formam bases em reação. Tá? Então, ó, cálcio, o estrôncio, o bário, são chamados de metais alcalinos terrosos, mas o nome é estendido para todo o grupo 2. Tá? Mas os principais eram o cálcio, o estrôncio e o bário, por causa dos sais terrosos que ele forma. Tá? Eles formam sais que a gente vê depositando em rios, em que a gente tem até a famosa água dura, né? Normalmente as sais de cálcio, estrôncio e bário, que se acumulam ali e tornam a água mais turva. Tá? E eles também pertencem ao bloco S. Tá? A diferença é que agora vocês vão ver que em vez de ser S1 é S2. Eles têm o orbital S completo no final, 2 elétrons ali. Tá? Esses elementos apresentam propriedades em comum com o grupo 1, por exemplo, serem alcalinos, porém suas reações são menos vigorosas, são menos explosivas. Ok? Existe um porquê disso, é a questão do último elétron desemparelhado, tá? Mas enfim, não vamos, porque o sódio, o pessoal, né, da família anterior tem um elétron desemparelhado no orbital S, ele fica sozinho, e isso daqui é um estado muito instável, ele quer logo perder isso daqui, né, para poder ficar sem esse elétron desemparelhado. Embora aqui a gente já tem, né, no caso de S2, a gente tem o orbital emparelhado, aí ele também vai tender a perder esses 2 elétrons ou fazer algum tipo de reação de compartilhamento, mas de uma forma menos explosiva. Tá? A diferença é essa. Então, todos os elementos desse grupo apresentam 2 elétrons na última camada de valência, ou seja, NS2, e N vai depender da camada que ele está. Por exemplo, o magnésio, aqui o número atômico é igual a 12, 1s2, 2s2, 2p6, temos 10 elétrons aqui, e o próximo nível seria o 3s2, ok? E aí a gente vem agora, né, pulando os metais de transição lá para o lado mais direito da tabela periódica. A gente tem os grupos 13, 14, 15, 16, 17. O grupo 3 é chamado de grupo do boro, tá? Que está aqui, que tem o boro, alumínio, galho, o índio, o tálio e agora o elemento artificial nirônio, ok? De número 113. Lembrando que aqui entre colchetes são elementos artificiais. Não esqueçam disso naquela tabela periódica. E a configuração da camada de valência da última camada, né, lembrando que no orbital S, conforme aquele número spin magnético, a gente tem uma caixinha que a gente pode botar 2 elétrons no máximo. O orbital P, eles têm 3 orientações magnéticas. Tá? Desculpa aqui. Eles têm 3 orientações magnéticas. Tá? É o que a gente chama de 0, mais 1 e menos 1. Ok? E aqui a gente pode colocar até 6 elétrons, tá? Completando esse orbital P, tá? Que é o número quântico azimutal dele, que a gente diz que é 1, né, no caso. Então, como a gente viu que lá na família dos alcalinos terrosos já terminava em NS2, a partir de agora a gente tem que pôr elétrons nesse orbital P. E a gente pode botar até 6 elétrons aqui. Então, o grupo 13, tá? O macete aqui, tá? No outro era fácil, tá? Que é grupo 1, grupo 2. 1 termina em S1, 1 elétron na última camada. 2 termina em S2, 2 elétrons na última camada. Aí a gente vai pular agora para o 13. Ficou 1 na frente, tá? Não tem problema. Mas se atentem no último número aqui, o 13. Significa que é NS2, NP1, justamente por ele ter 3 elétrons na última camada. 2 nesse orbital S e NP1. Aí esse N é igual. Então, por exemplo, o boro, ele vai ser... Tá? Aqui a gente está no segundo período. Ele vai terminar em 2S2, 2P1. Tá? Assim como o alumínio vai ser 3S2, 3P1. Por aí vai. Tá? Então aqui um exemplo, o boro, que já foi feito um S2, 2S2, 2P1, como a gente pode ver. O grupo 14 do lado é o grupo do carbono, e os elementos desse apresentam 4 elétrons na última camada.
com configuração eletrônica igual a NS2-NP2, tá? Ou seja, NS2, NP2. Tá vendo que agora a gente está colocando elétrons aqui no orbital P. Antes a gente botava elétrons no orbital S, agora a gente está botando no P, e agora ele vai de aumentar de P1 para P2. Tá? Então, a gente tem aqui nesse grupo carbono, silício, germânio, estanho, chumbo e o fleróvio, também artificial. Então, o carbono, por exemplo, ó, vocês vão ver que é 1s2, 2s2, 2p2. Ok? Respeitando os 2 elétrons, os 4 elétrons na última camada, tá? Já dividido em subníveis de energia. O grupo 15, tá? Que é a família do grupo do nitrogênio, né? Que é o nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismútio e o moscóvio, elemento artificial também. É o grupo do nitrogênio. Você vê que eles têm o nome do primeiro átomo, né? Boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio. E as camadas de valência já vão ser NS2, NP3. Tá? Então aqui o nitrogênio com 7 elétrons, a gente vê que ele é 1s2, 2s2, 2p3. Olha aumentando aqui, P1, P2, P3, ok? O grupo 16 não é grupo do oxigênio, ele já vai ter um nomezinho, que é o grupo dos calcogênios. Ok? Os elementos desse grupo apresentam 6 elétrons na última camada, tá? Sendo que ele é NS2, NP4. Ok? Então, o oxigênio com 8 elétrons é 1s2, 2s2, 2p4. Aumentamos de P3 para P4. O enxofre vai terminar em 3s2, 3p4. Selênio, que aqui já está no grupo 4, é o 4s2, 4p4. É só ir mudando pelo número do período, tá? Esse N é o número do período, não esqueça. Finalizando, o grupo 17, tá? Vai ter 7 elétrons na última camada. Olha só, como 13, 3 elétrons, 14, tá? Só está adicionado de 10 porque está do outro lado da tabela periódica. 16, 6 elétrons, e o 17, 7 elétrons. É bem lógico. Tá? E o final deles vai ser NS2, NP5. Aqui é o grupo dos halogênios. Tá? Na química orgânica, por exemplo, a gente fala muito deles. Tá? Guardem isso. E também na química inorgânica, quando a gente fala dos ácidos de halogênio. Mas vamos lá. Então começa pelo flúor, tá? Depois o cloro, bromo, iodo, astato e o tenecino. Tá? Aqui também é artificial. Então, por exemplo, o flúor, que tem número atômico 9, 1s2, 2s2, 2p5. Ok? Então a configuração é S2p5. Se fosse o bromo, que está no quarto período, ia ser 4s2, 4p5. O iodo ia ser 5s2, 5p5. Então eles mantêm essa periodicidade, né? Então, por isso, tabela periódica. Né? Então, a gente consegue organizar os elementos nessa periodicidade. Beleza. Já os grupos 3 a 12, né, a gente viu 1 e 2, bloco S. Do 13 até o 17, bloco P. E entre eles está o grupo 3 e 12, que são os metais de 3 a 12, né, que são os metais de transição, que são os elementos do bloco D que eu mostrei para vocês. Eles já vão ter como subnível energético subnível D. Tá? Com exceção do grupo 12, tá? Eles são chamados de metais de transição. Tá? Com exceção desse grupo 12 aqui. Esses elementos estão entre os metais do bloco S, que reagem vigorosamente, os metais menos reativos, lado esquerdo do bloco P. Ok? Então vamos lá. Então, todos os elementos desse grupo apresentam subnível mais energético D, pertencente à penúltima camada. Preste atenção que aqui a gente... Tá, saiu subnível aqui, mas é subnível. Aqui, a gente não está avaliando a camada de valência, mas agora sim o mais energético. Isso significa que a gente tem alguns exemplos, tá? Onde a gente vai ver que que eles vão ter na última camada, na de valência, tá? Ou S2 ou P1, não sei, vamos supor. Mas ele vai ter agora, tá? Elementos, tá? Perdão, elétrons no subnível energético D pertencente à penúltima camada, ok? Então, por exemplo, o ferro, tá? Se a gente avaliar o ferro propriamente dito, a gente vai ver que ele tem o subnível 4s2, tá?
que é o mais externo, mas ele vai ter 3D6 como mais energético. Então a gente vai ter, tá? A gente vê, se vocês refizerem bonitinho os dos outros grupos, isso não acontece, da gente terminar no 3D. Tá? Aqui, por isso que é importante a gente aprender o diagrama de Linus Pauling, que a gente vai ver que esses daqui eles vão terminar a sua distribuição sempre nos orbitais D. Os outros não vão terminar no S ou no P certinho. Tá? Mas lembrem-se que ele não é a camada mais externa. A camada mais externa é o 4S. Então, se esse átomo for reagir, ele primeiro vai perder esses elétrons da camada mais externa. Ok? Então, se atentem a isso. O cobre, por exemplo, tá? Ele é 4S2, 3D9. Olha que interessante. Tá? Então, isso vai acontecer com esses metais. O zinco, ele já é 3D10. Tá vendo? Então, ele vai variando aqui de D1 para cá até D10 no último. Ok? E ainda temos os metais de transição interna, tá? Esses são os metais de transição chamados de transição externa. E os metais de transição interna, que são os lantanídeos e os actinídeos. Então a gente tem, o nome vem por causa do lantânio e o actínio que iniciam essa sequência, né, de 14 átomos. E a diferença é que a gente vai ter agora o subnível mais energético no orbital F. 4F nos lantanídeos, 5F nos actinídeos. Lembrando que não é a última camada, não é valência, mas agora a gente tem elétrons nos orbitais F. No lantânio, F1, e no lutécio já vai ser F14. Tá? Se a gente olhar aqui na tabela de distribuição de Linus Pauling. Ok? Lembrando que depois do urânio, tá? O urânio é o elemento mais pesado que a gente tem na Terra. Tá? Depois daqui é tudo artificial. Bem. E os gases nobres, que é o último, fica lá na extrema direita da tabela periódica, que eles são considerados quimicamente neutros, porque eles não reagem. Esses daqui são átomos que a gente vai encontrar na sua forma fundamental. Esses sim, eu encontro hélio na sua forma fundamental, perdão. Ou seja, porque o gás hidrogênio ele está assim, como H2. O gás oxigênio ele está assim, como O2. Ele precisa se ligar a outro átomo de oxigênio para ele ficar estável. Esses não, eles ficam estavelmente sozinhos, como átomos isolados sozinhos, tá? E até os anos 60 acreditavam-se que eles não reagiam, que eles não se combinavam com nenhum elemento. Mas a gente já viu que hoje em dia a gente vê que em alguns casos, quando a gente chega aqui no xenônio, no radônio, eles já conseguem reagir, né? Pouco, mas conseguem fazer alguns tipos de reação específicas. Ok? E todos eles são gases, tá? Isso é uma coisa interessante. Todos eles são gases incolores inodoros. Então, com exceção do hélio, todos os demais elementos, porque o hélio ele vai ser 1s2, ele só tem 2 elétrons, aqui no número atômico 2. Os demais vão ter ns2, np6, tendo 8 elétrons na última camada. Isso daqui vai ser a base da teoria do octeto, que a gente vai ver mais tarde, tá? Onde ela diz que o átomo, para ele ser considerado estável, ou seja, estou estável, estou feliz, eu tenho que ter 8 elétrons na última camada. Isso acontece simplesmente, puramente, porque aqui esses gases são muito pouco reativos e conseguem estar no seu estado fundamental isolados e estáveis. Então, por isso acreditou-se, né, que o octeto era meio que a regra universal para a química, embora a gente viu que não é sempre que isso acontece. Ela funciona, porque a gente quer que ela vai funcionar. Mas não é assim que é a lógica da reação química, tá? Mas funciona muito bem porque a gente vai estudar agora. Então, S2, por exemplo, o hélio. O neônio é 1s2, 2s2, 2p6, tá? Ou seja, a gente vê que ele vai terminar
em NS2, NP6, tendo P6, ou seja, ele completou agora toda a série P, né? Então, como não existe P7, a tabela periódica vai acabar ali naquele termo, ok? E aí, agora entendendo isso, a gente pode ver algumas propriedades que são previsíveis e entendíveis. A primeira que a gente vai ver é o raio atômico. Tá? O raio atômico ele é definido como a metade da distância entre os núcleos de dois átomos vizinhos. Então, por definição, raio atômico é isso, tá? Por exemplo, o raio atômico do cloro, tá? Se a gente pega a molécula de uma ligação entre cloro e cloro, a gente vai pegar a distância, tá? Aqui desse núcleo para esse núcleo, ou seja, esses dois raios aqui. Isso é o raio atômico, por definição, tá? Então, a distância entre esses núcleos, na verdade, é a metade da distância, né? Se a distância aqui é 198, o raio é 99 picômetros. PM é picômetro, tá? Que é 10 a menos 12 metros. É muito pequeno. Ok? Ainda é menor do que o nanômetro. Entre dois átomos de carbono, a distância entre os dois núcleos é 154 picômetros. Então, o raio atômico dele é 77. Tá? E com isso a gente pode predizer, por exemplo, uma ligação, um raio atômico entre cloro e carbono, que é 99 mais 77 aqui, tá dividido, que dá 176. Tá? E quando é medido, dá 178. Então, é uma coisa que funciona muito bem, esse conceito de raio atômico. Mas o raio atômico é fácil de prever. Quanto mais camadas, a gente vai ter um raio atômico maior. Por exemplo, se a gente pega o hidrogênio, tá, que só tem um próton no núcleo, né? E um elétron circulando nele, tá? E a gente pegar o átomo de lítio, por exemplo, o átomo de lítio ele vai ter o núcleo com 2 prótons, mas ele vai ter 2 camadas, tá? Um elétron, 2 elétrons na primeira camada e um elétron na última. Obviamente que quanto maior o número de camadas, maior vai ser esse raio atômico. Isso é uma coisa muito óbvia, tá? Então o raio atômico ele cresce conforme cresce o número de camadas. Agora, quando a gente olha no período, quem tem o maior raio atômico? O lítio que está aqui ou o neônio? Agora a gente vai ter que entender um conceito chamado de CNEF, ou carga nuclear efetiva. Porque é o seguinte, agora a gente está tratando de átomos todos com 2 camadas. Ou seja, em termos de tamanho, eles todos têm 2 camadas. Agora, quem vai ter o maior raio atômico aqui? Vamos prestar atenção numa coisa. Aqui é muito importante a gente saber o número de prótons. Por quê? Lembrem-se, tá, que se eu tenho um átomo com 2 prótons, vou botar o lítio aqui, tá, na verdade 3 prótons, tá? Daqui é o lítio. E vou botar aqui o neônio, que é um átomo com 8 prótons. Vou desenhar 4, 5, 6, 7, 8. Quem tem a maior carga nuclear efetiva? O lítio ou o neônio? Tá? É o neônio, porque ele tem maior carga nuclear, o nome já diz, carga nuclear. Se ele tem mais prótons, ele vai ter mais prótons atraindo, ok? Ele vai estar atraindo elétrons com mais força. Então, o lítio, tá? Vou desenhar aqui. O lítio, que tem a sua primeira camada e a sua segunda camada aqui, não tem como fazer uma esfera perfeita aqui, isso daqui é só representativo. Com um elétron aqui e 2 elétrons aqui, o que acontece? Ele tem, vou fazer em outra cor aqui para ficar melhor para enxergar. Ele tem uma carga nuclear efetiva, tá? Assim. Então é o máximo que ele consegue atrair, porque ele não tem, lembre-se que o elétron é muito, muito, muito pequeno. Tá? Em termos de densidade de carga, ele perde para os prótons, que o próton é uma carga positiva, é mais de uma partícula, né, muito maior.
Então ele não consegue, não tem força suficiente para deixar essas camadas muito juntinhas aqui. No entanto, quando a gente pensa no átomo de neônio, a gente tem 8 prótons. Então o que acontece? É como se virtualmente essas camadas, tá, elas ficassem mais próximas umas das outras. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Aqui tem 1 elétron e 2 elétrons. Tá? A gente vê que o neônio, por ter mais prótons, ele tem uma carga nuclear efetiva maior. É como se a carga chegasse mais longe, e com isso ele retrai mais, esses elétrons ficam mais atraídos para ele. Então, dessa forma, o neônio ele tem um raio atômico menor em relação ao lítio. Tá? Por isso que a ordem crescente do raio atômico, tá? Veja que a ordem crescente é do menor para o maior. Tá? Aqui tem menor raio e aqui tem maior raio por causa dessa carga nuclear efetiva. E dá para a gente fazer uma previsão do raio iônico. Lembrando que no caso do raio iônico, a gente vai ter perda ou ganho de elétrons, né? No caso de cátions e ânions. E olha que interessante. O lítio, tá? Obviamente, pegando aqui o lítio, e o lítio mais. O que significa o lítio mais? Significa que ele perdeu um elétron, ou seja, esse último elétron que estava na camadinha 2s1 foi embora. O que sobra é o elétron agora da camada 1, tá? Lembrando que o lítio ele tem, vamos olhar para cá, ele tem 3 elétrons, ele vai perder esse daqui, agora é o lítio mais. Ou seja, obviamente que o lítio mais com uma camada menos, ele vai ter um raio menor. Isso acontece com todos esses átomos da família 1, tá vendo? Aqui o raio atômico do lítio é 150 picômetros, o do lítio mais vai aqui para 60 e poucos picômetros. A gente tem uma diminuição do raio iônico nesse caso. A mesma coisa aqui para a família 2A, porque nós vamos perder essa última camada aqui. Ok? Perdendo isso, eu vou perder uma camada, então eu vou ter uma contração natural do raio iônico, ok? Já, olha só que interessante, nos ânions, ou seja, o flúor e fluoreto, o que significa? O flúor ele tem 7 elétrons, eu vou puxar para cá, na última camada, 2s2, 2p5. Quando ele ganha mais um elétron, ele vira F-, que ele vai terminar agora em 2s2, 2p6. Ele tem um elétron a mais, ou seja, se ele tem um elétron a mais, ele está adicionando uma carga negativa, ele não vai ter carga positiva suficiente para deixar aquele elétron a mais, tá? Lembrem-se que ele agora tem 9 prótons, tá? Vou botar aqui, número atômico 9 prótons, mas ele tem agora 10 elétrons, ok? Ele tem um elétron a mais, e ele tem 9 prótons. Então, a tendência é eu ter um aumento do raio iônico, porque eu tenho um elétron a mais e não botei próton a mais para puxar ele mais para perto. Tá? Então, a gente vê que acontece tanto com flúor, quanto com cloro, como com bromo. Então, em íons, a gente tem o contrário, a gente tem o aumento do raio iônico. A gente vê que o flúor aqui, o raio iônico é em torno de 75 picômetros, o do fluoreto, que é o seu ânion, vai ser ali perto dos 140 picômetros. Ok? Então, a gente consegue prever de ânions e cátions com esse conhecimento que a gente tem da atomística que a gente adquiriu até agora. Agora vamos ver uma outra propriedade, que é a energia de ionização. É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo, sendo que esse deve estar na fase gasosa. Esses experimentos são sempre feitos com átomos na fase gasosa. Mas enfim, se eu tenho um átomo de hidrogênio, para eu arrancar esse elétron de hidrogênio dele, ou seja, uma ionização, para eu tirar ele, eu preciso fornecer uma energia de 1.312 kJ por mol. Mol a gente vai estudar o que é. Mol é uma quantidade de partículas, perdão, uma quantidade de átomos nesse caso. É como se fosse uma dúzia, né? Como se fosse, sei lá, uma arroba. É uma palavra que representa um número. Tá? Uma arroba é 15 quilos. Uma dúzia são 12 unidades, aí meia dúzia vira 6 unidades. Um mol
é 6,02 vezes 10 a 23 unidades. É só isso. Depois a gente vai estudar isso com calma depois das férias. Então vamos lá. Então, cada mol de hidrogênio, cada 6,02 vezes 10 a 23 unidades de hidrogênio, para eu arrancar um elétron de todos eles, eu preciso de 1.312 kJ. Aí eu separo em H+, porque ele agora é um cátion, ou seja, ele é só um próton, né? Porque o hidrogênio tem um próton e um elétron, e o elétron é solto. Então, o nome disso é energia de ionização. Ok? Beleza. Então, temos também a primeira ionização, segunda ionização. No caso do hidrogênio, não existe segunda ionização. Tá? Por exemplo, o cobre. A primeira ionização do cobre, que é tirar um elétron que faltou o sinalzinho de mais, né? Cu+, mais elétron, tem uma energia de ionização de 785 kJ por mol. Então vamos lá. Como a energia de ionização... e ainda tem a segunda energia de ionização. Até ele chegar a cobre 2+, é mais 1.955 kJ por mol. Para o átomo de sódio, a energia de ionização, para retirar um elétron e ele virar o sódio+, é 119 quilocalorias por mol. Com o aumento do tamanho do átomo, aumenta a facilidade de remoção de um elétron na camada de valência. Ou seja, quanto maior o átomo, mais fácil de arrancar ele. Mais fácil de arrancar ele, a gente vai ver o porquê disso. Então, dessa forma, quanto maior o tamanho do átomo, menor a energia de ionização. Eles são inversamente proporcional. Então, nos grupos, a energia... nos grupos, ou seja, aqui olhando horizontalmente, a energia de ionização aumenta de baixo para cima. Por quê? Porque aqui, no final, a gente tem mais camadas. O que acontece? Com mais camadas, aquela carga nuclear efetiva, ela não está chegando tanto lá no topo. Apesar dele ter mais elétrons, ele tem camadas demais. Então é mais fácil arrancar aqueles elétrons de átomos maiores. Nos períodos, obviamente, a energia de ionização vai funcionar dessa forma. É o contrário, exatamente o contrário. Porque aqui a gente sabe que a gente tem átomos menores, que a gente viu o raio atômico, e aqui átomos maiores. Então, como seguindo o conceito de quanto maior o átomo, menos a carga nuclear efetiva chega e é mais fácil de arrancar o elétron. Lembra que o próton atrai o elétron, ok? Então, é exatamente isso que a gente discutiu agora, em termos de energia de ionização. Ela vai crescer para cá, ou seja, arrancar um elétron do lítio gasta menos energia, ou seja, gasta mais energia, ou seja, é mais difícil que arrancar um elétron do frâncio que tem lá suas 7 camadas, ok? Então, essa é a lógica. Da mesma forma de que arrancar um elétron do neônio é mais difícil do que arrancar um elétron de lítio. Lembre-se que o neônio é um átomo menor, ele tem uma carga nuclear efetiva maior, exercida lá na periferia, então aquele elétron lá da pontinha da periferia dele está muito atraído pelo núcleo, então é mais difícil de arrancar. Não é que é impossível, só é mais difícil. A gente está fazendo comparativos, ok? Então, assim é a energia de ionização. Afinidade eletrônica, é a medida da energia liberada pelo átomo isolado, sempre o átomo isolado no estado gasoso. É um experimento que a gente faz com ele isolado no estado gasoso. Ao receber um elétron, ou seja, é a afinidade, o quanto ele gosta de receber elétrons, formando um íon gasoso negativo. Então, é o contrário da energia de ionização. Por exemplo, para o átomo de sódio, a energia de ionização para eu pegar o sódio e arrancar um elétron dele, é 119 quilocalorias por mol. Beleza. Agora, olha que interessante. Para o átomo de sódio, a afinidade eletrônica para eu botar um elétron no sódio e formar o sódio menos, é 119 quilocalorias por mol. A afinidade eletrônica ela só apresenta aplicação prática para os não metais, pois seus átomos tendem a receber elétrons. Para os metais é muito difícil medir essa propriedade, pois seus átomos não tendem a receber elétrons, ok? Esses átomos eles não gostam de receber elétrons, eles gostam de doar, eles são doadores profissionais. Mas, enfim, a afinidade eletrônica
ela cresce também exatamente igual, porque tem a ver com quanto a carga nuclear efetiva está agindo ali. Então, porque quanto mais carga nuclear efetiva lá no final, mais chance eu tenho desse elétron ficar. Embora a gente possa, só recapitulando, a gente possa medir a afinidade eletrônica, esse lado da tabela aqui não trabalha muito bem com ânions. X para o ânions. Tá? Melhor, vamos fazer assim. Ela não trabalha muito bem. É medido experimentalmente, mas na prática a gente não vê muito. Enquanto aqui a gente vai ver. O átomo com maior e os gases nobres também não. Olha que interessante. As energias deles são muito altas, tá? Porque eles já estão completos com 8 elétrons na última camada. Então aqui não vai funcionar. Isso é uma coisa que funciona bem para esse bloco aqui. Tá? E o flúor é o elemento, tá? Onde eu consigo melhor colocar elétrons. Por quê? Ele é o menor deles. Tá? Por que ele é o menor? Olha só. O tamanho do átomo ele é o contrário de afinidade eletrônica e energia de ionização. Ok? Tá difícil fazer uma reta aqui. Pronto. Tá, esse é o raio atômico. Tá? E a gente sabe que o... Eita ferro. Que o raio atômico também é o contrário aqui. Vou deixar torto mesmo. Tá? Então, o que acontece? Esse é o raio. O que acontece? A gente vê que o menor átomo aqui é o flúor, lá dentro desses daqui. Ele vai ter menos camadas, tá? E mais elétrons, ou seja, o átomo mais fácil aqui de eu formar deles é o fluoreto. Tá? Justamente porque assim, ele tem muitos prótons e poucas camadas segurando esses 7 elétrons, é só 2 camadas. Então eu colocar mais um elétron aqui, tá? Para ele ficar, como ele tem muita carga nuclear efetiva ainda sobrando, né? Porque ele tem poucas camadas, é muito mais fácil do que eu botar no astato, por exemplo. Olha só o astato. Ele tem 85 átomos e já está na 6ª camada, por exemplo. Só um exemplo para vocês verem, tá? Que a afinidade eletrônica é o quanto aquele elétron é afim de, o quanto aquele átomo, perdão, é afim de elétron, tá bom? E ele vai caminhar com raciocínio parecido com a energia de ionização. A eletronegatividade é a propriedade que o átomo apresenta de atrair elétrons. Isso daqui é importante, tá? A eletronegatividade é muito importante, que a gente vai falar muito sobre ela. Tá? As outras propriedades eu estou explicando para vocês saberem que existe, né? Vai ser útil em alguns momentos, mas a eletronegatividade é uma que a gente precisa estar muito na cabeça. Porque é diferente. Isso daqui a gente não está medindo energia, a gente está medindo o quanto aquele átomo atrai elétrons. Tá? Isso vai explicar muita coisa para a gente, como por exemplo a polaridade da água, porque se você chegar e falar assim, pô, a água é polar, não, tecnicamente ela não é polar, mas ela apresenta um momento de polaridade importante para a gente, e se isso não existisse, a água não ia ter as propriedades tão importantes que ela tem para a gente, principalmente ser um solvente espetacular universal. Tá? E essa propriedade depende de 2 importantes fatores, o número de elétrons, tá? O número de elétrons na última camada e o tamanho do átomo. Então aqui a gente já vai buscar o tamanho, o raio iônico, que vai ser importante para a gente. O raio atômico, perdão. Então o primeiro fator que a gente vai analisar, quanto mais próximo o átomo estiver de atingir a estabilidade, ou seja, apresentar os 8 elétrons na última camada, que agora a gente já pode começar a chamar de octeto, ou seja, quanto mais próximo ele estiver, maior a sua atração por elétrons, porque ele está mais perto de completar o octeto. Portanto, maior a sua eletronegatividade. Aqui é 2 fatores, tá? Ele está mais perto do octeto e, por consequência, tá? Se ele tem mais elétrons, ele também vai ter mais prótons. Então, ele tendo mais prótons, ele tem uma maior carga nuclear efetiva que a gente viu, que é essa capacidade maior de atração de elétrons. Ele tem muitos prótons no núcleo, ok? E o segundo fator, quanto menor o tamanho do átomo, agora falando de tamanho, maior é a atração do núcleo sobre os elétrons periféricos. Por quê? Tem menos camadas, tem menos tamanho. Então a carga nuclear ela consegue chegar mais longe, porque sobra dela para atrair os elétrons, de uma forma bem grotesca aqui. Dessa forma é muito maior a atração pelos elétrons que estão nas suas proximidades.
Então, quanto menor o átomo, maior a eletronegatividade. Ou seja, quanto mais perto do octeto, ou seja, quanto mais próton, mais elétrons, né, ele está mais eletronegativo. E quanto menor, ele é mais eletronegativo. Se a gente botar isso na tabela periódica, ó, a eletronegatividade cresce dessa forma, ou seja, quanto menor o átomo, óbvio, né, porque o tamanho do átomo, lembrem-se que o raio ele cresce assim, tá? E o raio ele cresce assim, então ele vai em sentido contrário do raio atômico e em favor do número de elétrons, tá? Olha que interessante, tá? Da mesma forma, aqui a eletronegatividade vai crescer para cá, olha só, que legal. De novo, os gases nobres, para eletronegatividade, a gente nem vai considerar eles. Por quê? Vou botar um X aqui nos gases nobres. Porque os gases nobres, eles estão no seu estado fundamental. Hélio, neônio, eles não estão reagindo com ninguém. Eles existem sozinhos. Então, eles não estão numa ligação para atrair ou não elétrons. Agora, os outros todos estão. Então, o átomo mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor, porque ele está justamente, tá, nesse cruzamento, tá, de maior número de prótons e de elétrons e de menor número de camadas. Então esse é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica, o flúor. Flúor é muito eletronegativo, ou seja, ele tem uma tendência absurda de atrair elétrons para perto dele. Ou seja, numa ligação química, por exemplo, do hidrogênio com flúor, a gente ainda vai estudar as ligações químicas, tá? Você poderia pensar assim, o elétron do hidrogênio vai estar circulando aqui perto, os elétrons do flúor vão estar circulando aqui perto. Uma coisa bem grotesca, tá? Porque eles estão, na verdade, compartilhando elétrons aqui. Na verdade, o que acontece? O flúor, ele atrai. Lembrem-se que a gente nunca sabe onde vai estar os elétrons, né? Pela teoria da incerteza. A gente tem probabilidades, né? Então a gente desenha na forma de nuvem, que nem os orbitais também são desenhados na forma de nuvem. É como se o flúor ele atraísse a nuvem para ele e os elétrons ficassem assim. Ou seja, aquele elétron do hidrogênio que ele emprestou para a ligação, depois a gente vai ver isso com mais calma, ele fica mais perto do flúor. É isso que a gente vê. Então, o flúor ele tem uma certa polaridade negativa e o hidrogênio fica com uma certa polaridade positiva porque os elétrons estão mais perto do flúor, porque ele tem mais prótons, eles atraem. Então, a eletronegatividade vai ser importante para a gente entender isso. Entendam que a eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons para si, tá? Que isso vai ser importante para a gente discutir alguns conceitos na frente, ok? Bom, e isso vai afetar algumas coisas, como por exemplo temperaturas de fusão e ebulição. Olha que interessante, tá? Como a gente já viu, a temperatura de fusão ela é definida como a temperatura em que determinado material passa do estado sólido para o líquido. Okay? A temperatura de ebulição, por sua vez, corresponde à máxima temperatura que o material pode existir na fase líquida, sob determinada pressão antes de passar para o estado gasoso. E olha que interessante, na tabela periódica, tanto nos grupos como nos períodos, a tendência de variação vai seguir esse seguinte esquema. Tá? O volume atômico, obviamente, que ele vai aumentar, tá? Eu estou perguntando o volume, depois vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou vendo o volume e a densidade. Obviamente que, aqui está até uma representação bem fácil para a gente. Quanto mais camadas a gente tem, maior volume a gente tem. Então, o volume, ele segue o raio atômico, tá? Ele segue o raio atômico. Ok? Agora, a partir daqui, tá, desses metais de transição, o volume atômico ele vai funcionar diferente, ele vai diminuir. Isso acontece por quê? Tá? Isso no período. Porque o que a gente vai ter aqui? Tá? A gente vai ter mais elétrons com o mesmo número de camadas e uma maior carga nuclear efetiva. Então, a gente vai ver essa variação aqui e também aqui na família S. Na família D, ou seja, também acompanhando o raio atômico. Agora, na família D é um pouquinho diferente, tá vendo? Na família D, tá? A gente tem um afastamento dessa forma, tá?
Porque quando os orbitais começam a chegar, os elétrons começam a chegar nos orbitais D, a gente tem comportamentos diferentes. Tá? Agora, a densidade, ok? Ela vai variar inversamente proporcional. Óbvio que o que acontece? Com mais camadas, a gente tem mais elétrons espalhados e ele fica menos denso. Tá? Porque a gente tem... Lembrem-se que a gente aqui tem massa aumentando e volume diminuindo. Tá? Então, a densidade vai aumentar dessa forma. Tá? Por causa dessa relação inversamente proporcional. Isso daqui, gente, é só curiosidade, para vocês verem que tem outras propriedades que a gente pode prever aqui. Mas, por exemplo, a densidade, tá? Ela influencia também nos pontos de fusão e ebulição. E quando a gente pega, né, como a gente tem essa tendência de aproximação da densidade inversamente proporcional aqui, o tungstênio, que está bem aqui no meio desse cruzamento aqui, ele é o átomo da tabela periódica com maior temperatura de fusão, é 3.400 graus, ele é duro pra caramba, por isso que a gente utiliza o tungstênio, hoje em dia, já o com maior densidade da tabela periódica é o ósmio, tá? Ele tem a maior densidade, o elemento... Apesar do urânio ser mais pesado em massa, em termos de densidade, ou seja, que é a massa ocupada por um volume eletrônico, a gente tem maior densidade no ósmio. Então é interessante isso, que a gente consegue prever essas coisas assim. E o tungstênio é muito utilizado em algumas ligas para deixar, né, algumas ligas mais maleáveis, você coloca tungstênio para ele ficar mais forte, né, porque ele é um átomo com uma temperatura de fusão bem elevada. Tá? Essas propriedades aqui são outras propriedades, aprendam para vocês, não vou ficar cobrando isso daqui para vocês. Tá? O que importa para a gente agora, nesse momento, é entender principalmente eletronegatividade, eletroafinidade e energia de ionização, são as três propriedades que a gente vai mais trabalhar aqui agora no momento. Ok? Então vamos fazer algumas atividades aqui. Aqui uma atividade, inclusive, de concurso de vestibular. A eletronegatividade e o raio atômico dos elementos são duas propriedades periódicas e, portanto, importantes para a previsão das características químicas dos compostos. Os primeiros 5 elementos do grupo 2, tá aqui o grupo 2, tá? São os metais alcalinos terrosos, são berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário, e ordem crescente no número atômico. Com o aumento do número atômico ao longo do grupo, podemos afirmar que... Então, vamos lá. Com o aumento do número atômico ao longo do grupo, aumentou o número atômico para baixo. Tá, ó. 3, 11, 19. É óbvio que eu estou adicionando mais camadas, mais prótons e mais elétrons. A eletronegatividade e o raio atômico crescem. O raio atômico cresce. Tá? Agora, e a eletronegatividade? O que a gente viu? Quem lembra? Só para botar aqui, o raio atômico aqui está crescendo assim, tá? Por isso a gente tem que lembrar das propriedades periódicas. Ok? Isso é raio. Vou desenhar em outra cor a eletronegatividade, tá? Lembre-se que a eletronegatividade ela anda ao contrário do raio, tá? Ela anda para cá, ó. Eletronegatividade e a eletronegatividade, porque com raios menores eu tenho uma carga nuclear efetiva menor, tá? Lembrem-se disso, eu tenho prótons mais concentrados, né, e menos camadas ao redor para ele atrair. Tá? É só lembrar que o macetão, quando a gente falar de eletronegatividade, lembra que o flúor é mais eletronegativo e o menor átomo, que aí você consegue desenhar a sequência do raio e a sequência da eletronegatividade e fazer o inverso aqui, né? E lembre-se que ele acompanha, ele vai ao contrário do raio atômico. Então a eletronegatividade e o raio atômico crescem? Não, a eletronegatividade vai diminuir, o raio atômico cresce, mas ainda não é esse porque a eletronegatividade não cresce. B, a eletronegatividade cresce e o raio atômico decresce? Não, o raio atômico vai crescer. C, a eletronegatividade e o raio atômico decrescem? Não, o raio atômico cresce. D, a eletronegatividade decresce e o raio atômico cresce. É esse daqui. Ok?
E a gente, né, a eletronegatividade se mantém, isso não existe, tá? Porque ela vai variar também. E o raio atômico cresce. Então é a letra D, ok? Para vocês verem que isso pode cair em concurso, esse tipo de análise. Ok? Foi só essa atividade, só umazinha para vocês verem. E uma atividade para entrega individual, pode entregar até o dia 22 de fevereiro, tá? Vamos tentar entregar nessa data. Quem não puder, tudo bem. Eu vou aceitar, época de pandemia, eu vou aceitar trabalho atrasado numa boa, tá? Só depois de maio, junho que vai ficar difícil, que aí já vai ter fechado, aí não tem como eu colocar mais nota, tá? Mas tenta entregar até o dia 22, que é muito simples. É uma leitura de quadro. É para ler o quadro Ciência, Tecnologia e Sociedade e responder as questões. São 3 questõezinhas aqui, é muito legal, que fala sobre descoberta de novos elementos, descoberta não, síntese, né, de novos elementos químicos para a tabela periódica, enfim. É uma paginazinha só, vocês conseguem fazer isso rapidinho, só para compor a nota de vocês. Tá bom, queridos? Então, isso é o que a gente tinha para hoje. Muito obrigado aí pela atenção. Não esqueçam de acessar as nossas plataformas. E se tiver qualquer dúvida, é só chamar que a gente está aqui à disposição. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Boas férias para todos vocês, né? Na verdade, da aula gravada aqui, porque a gente ainda tem uma aula síncrona. Na semana que vem, a gente ainda vai se encontrar para tirar dúvida, conversar. E até a próxima. Tchau, tchau.